Olá, pessoal! Professora Stephanie aqui e vamos para a leitura de conteúdo da aula de História. Para essa semana, nós temos uma revisão avaliativa. Então, fiquem ligados, prestem bastante atenção, que é valendo nota, hein? O vermelho pau-brasil. A presença dos portugueses na América, nas terras que hoje conhecemos como Brasil, foi vagarosa em razão do pouco interesse que os produtos encontrados até então lhes despertaram. O pau-brasil e animais exóticos, papagaios, tucanos, araras, macacos, etc. Entre 1500 e 1530, os portugueses enviaram algumas expedições ao Novo Mundo, tanto para o reconhecimento do litoral brasileiro como para assegurar a posse do território. Elas foram chamadas expedições guarda-costas. Como haviam feito na costa da África e na Ásia, criaram algumas feitorias que eram administradas por portugueses autorizados a negociar, em nome do rei, com os nativos. Trocavam espelhos, facas, machados, tesouras, agulhas, ou seja, objetos de metal, por toras de pau-brasil. Calcula-se que, só no século XVI, mais de 2 milhões de árvores foram derrubadas, e que no século XVII esse número tenha sido ainda maior. O pau-brasil foi um dos itens de exportação do Brasil até o século XIX. Hoje, quase não existem mais exemplares dessa árvore em nossas matas. O doce açúcar. O açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses para viabilizar a ocupação do Brasil. Eles já tinham grande experiência com a lavoura canavieira, implantada com sucesso nas Ilhas da Madeira e dos Açores, localizadas no Oceano Atlântico. Além disso, o açúcar era uma mercadoria rara e cara no século XVI. Com a produção de açúcar, o Brasil deixou de ser apenas um ponto de parada na rota para o Oriente, ou um lugar para recolher o pau-brasil. No início da colonização portuguesa, o valor produzido pelos negócios do Brasil representava uma pequena proporção no conjunto das rendas arrecadadas pela coroa. Já no final do século XVI, podia-se dizer que o açúcar do Brasil era mais lucrativo do que todas as especiarias, louças e demais produtos negociados no Oriente. A colônia produtora de açúcar havia se transformado na galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa, estimulando o investimento do governo e de comerciantes portugueses na ampliação da atividade agrícola e no tráfico de escravos da África. Guerra do Açúcar. Em 1624, os holandeses atacaram a Bahia, segunda grande produtora de açúcar e sede do governo geral do Brasil colonial. Chegaram a tomar a capital, Salvador, mas tiveram de deixá-la no ano seguinte, repelidos pela população local. Os holandeses pretendiam fazer da Bahia seu quartel-general para conquistar todo o Nordeste açucareiro, mas mudaram de planos após a derrota de 1625. Sabendo que as defesas de Olinda e do Recife eram precárias, o alvo passou a ser Pernambuco. Além disso, essa região era a principal produtora de açúcar da colônia. Tabaco e escravidão, as colônias do Sul. A base da economia das colônias do Sul, na América do Norte, foi parecida com as Américas espanhola e portuguesa. Estruturadas de acordo com o sistema colonial, as lavouras de tabaco e algodão eram voltadas ao comércio externo, e nelas trabalhava mão de obra escrava. O cultivo do fumo e do algodão, introduzido no final do século XVII e no início do XVIII, estimulou a expansão da escravidão africana e a utilização de uma forma de trabalho forçado, também usada no celeiro da América, os servos por contrato. Mas quem eram eles? Os servos por contrato eram, na maioria, europeus que sonhavam em enriquecer na América, mas que, de tão pobres, não tinham nem mesmo recursos para pagar a viagem ao Novo Mundo. Era comum, portanto, que, nesses casos, companhias de comércio pagassem a passagem de ida desses trabalhadores à América e depois repassassem seu custo para algum proprietário de terra interessado em sua mão de obra. Nesse caso, um contrato era firmado entre eles. Os imigrantes trabalhavam de graça por determinado período, 4, 5 ou mais anos, para o proprietário de terra, até que os custos de sua viagem estivessem saldados. Só depois ficavam livres para ganhar a vida como pudessem. Os portos dos escravos. Desde o século XV,
Os europeus, começando pelos portugueses, criaram feitorias fortificadas no litoral da África, cada uma com seus respectivos comandantes estrangeiros. Não entraram pelo interior. A partir do litoral, negociaram com reis, seus representantes ou comerciantes africanos. Era nessas feitorias que os escravizados esperavam os navios que os levariam para a América. Até o século XIX, foram construídas mais de 40 feitorias na costa africana. Nem todas permaneceram sempre nas mãos do reino que as construiu. Mudaram de dono, por exemplo, as feitorias de São Jorge da Mina, em 1637, de Arguim, em 1638, e de Achim, em 1643, foram tomadas dos portugueses pelos holandeses. Comerciantes europeus trocavam várias mercadorias por escravos, como cavalos, objetos de cobre e de vidro, espelhos, miçangas, conchas, cauris, fumo, aguardente de cana e armas de fogo. Especialmente as armas de fogo e os cavalos davam aos reinos africanos que os recebiam maior poder militar e, consequentemente, maior facilidade para conseguir mais escravos para serem vendidos aos europeus. No século XVIII e XIX, os principais pontos de exportação de cativos da África Ocidental localizavam-se no Golfo de Benim, denominado por muito tempo de Costa dos Escravos. Um deles, o Porto de Ajudá, por exemplo, tinha pelo menos 4 feitorias, portuguesa, inglesa, francesa e holandesa. A maior parte das pessoas escravizadas e comercializadas vinha do interior. O clima de insegurança era enorme. Agora a atividade é avaliativa, tá? Então prestem bastante atenção. Questão 1. O Brasil, sob domínio de Portugal, era um grande produtor açucareiro. Alguns países estavam interessados nessa produção lucrativa. Um país, em específico, decide atacar os estados da Bahia e também de Pernambuco. O país que realizou esses ataques foi Espanha, França, Índia ou Holanda? Assinalar a resposta correta. Questão 2. Portugal, após a colonização e ocupação do Brasil, precisava de uma atividade econômica que desse lucro para a coroa. Com base nas experiências nas Ilhas da Madeira e dos Açores, a solução encontrada pelos portugueses foi exploração de minas de carvão, pesca de peixes nativos, produção açucareira ou exploração do ouro? Assinalar a alternativa correta. Questão 3. A coroa portuguesa tinha grandes interesses nas terras que hoje conhecemos como Brasil. Os portugueses fizeram diversas expedições ao Novo Mundo para reconhecimento do território brasileiro, principalmente das regiões litorâneas. Alguns produtos, em especial, chamaram a atenção dos portugueses. Assinale a alternativa que contém esses produtos. Celulares e eletrodomésticos? Colares de pérolas e pau-brasil? Pau-brasil e animais exóticos? Ou cravo e canela? Assinalar a alternativa correta. Questão 4. A base da economia das colônias do sul da América no norte foi parecida com a das Américas espanhola e portuguesa. Essa economia era baseada na lavoura de tabaco, domesticação de animais exóticos, exploração do pau-brasil ou venda de seringueiras? Também assinalar a resposta correta. Questão 5. Desde o século XV, os comerciantes europeus trocavam várias mercadorias por escravos. Explique como acontecia essa troca. Essa vocês têm que escrever com as palavras de vocês. Para responder todas as questões, vocês podem assistir esse vídeo desde o início e prestar atenção na leitura do conteúdo, mas também podem recorrer ao livro didático. Em cada parte do vídeo a prof coloca a página que vocês podem pesquisar e também prestar atenção nas explicações da professora lá no grupo, tá bom? Se precisarem de mim, eu tô por aqui, me chamem. Fiquem em casa e bons estudos!